pastor Edilson Rodrigues de Almeida, irmão da Cida Santos de Almeida. Somos missionários dos batistas capixabas entre os índios guaranis em Aracruz. Trabalhamos aqui há 27 anos. Temos hoje 34 índios batizados, uma congregação funcionando dentro da aldeia. E este ano começamos a nossa nova campanha com o tema chamado a fazer discípulos. Eu quero desafiar os irmãos a estarem participando conosco dessa campanha, para que ela seja uma bênção na vida dos batistas e também seja uma bênção para que os nossos missionários, nossos 45 missionários, possam continuar fazendo a obra de missões no estado do Espírito Santo. Desafio para nós neste ano, chamado a fazer discípulo. Eu quero desafiar você a fazer discípulo orando. Primeiro desafio, orar para que a nossa campanha seja uma bênção. Segundo, contribuindo. Como? Sim, através da igreja, do plano operativo, através da sua oferta de missões. E também o nosso terceiro desafio é chamado a fazer discípulo indo. Eu quero que você seja desafiado nesta campanha a evangelizar o nosso estado também. Comece dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seus filhos, para que esta campanha, além de nós alcançarmos o nosso alvo, nós também possamos ganhar outras pessoas para Jesus. Quero ser uma bênção na vida dos batistas e eu quero continuar fazendo missões. Eu quero desejar que a nossa campanha neste ano seja realmente uma grande bênção e nós possamos continuar evangelizando o nosso estado. Deus abençoe você, meu irmão, que contribui, que ora, e que Deus também possa abençoar você nessa campanha, falando de Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Deus abençoe a todos. Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, paz, graça e livramento da parte do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos da amada Igreja Batista em Itaquari, como é bom estar nesse momento falando com vocês, me dirigindo a vocês. Que momento especial, para mim uma grande alegria. Eu sou o pastor Tiago Lopes, pastor da Primeira Igreja Batista em Campo Grande e também segundo vice-presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E para mim é uma grande honra e uma imensa alegria, mesmo que por um curto período de tempo, ter feito parte da história dessa igreja maravilhosa. Como eu sou honrado pela escolha de vocês
para que eu fosse o seu pastor interino num momento muito importante da vida desta igreja, no momento de sucessão pastoral, no momento da chegada do meu querido amigo, pastor Marcelo Paoli, para que fosse então o anjo desta igreja escolhido pelo Senhor para pastoreá-los com tanto amor. Meus irmãos, eu estou aqui para agradecer a vocês por esse tempo de aprendizado, agradecer a vocês por esse tempo em que pude ser abençoado por suas vidas, me aproximar um pouco mais dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e a minha oração é que no nome de Jesus vocês cresçam, vocês prosperem, vocês a cada instante percebam uma boa mão do Senhor sobre suas vidas no nome de Jesus e a boa mão do Senhor os abençoando em tudo aquilo que vocês fizerem. Meus irmãos, que seja um tempo de festa e que a celebração por mais um ano de vida desta igreja possa trazer alegria ao coração do Senhor e no nome de Jesus nós possamos ver muitas pessoas sendo salvas, muitas pessoas sendo batizadas e Deus agindo no meio de vocês com poder e grande glória. Meus parabéns, querido pastor Marcelo Paoli, que Deus continue usando o irmão como instrumento vivo nas mãos do Senhor e que no nome de Jesus, mais e mais, a gente perceba que o Senhor está no meio de vocês, operando sempre a salvação, operando sempre a edificação da sua igreja e que esta igreja viva para glorificar o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra com os irmãos, registrada no livro de Atos, no capítulo 2, os irmãos conhecem, mas para que isso fique gravado no seu coração. A minha oração, no nome de Jesus, é que a Igreja Batista em Itaquari seja a Igreja dos Sonhos de Deus. E a Igreja dos Sonhos de Deus vivia assim, Atos 2, a partir do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia! Essa é a minha oração e o desejo do meu coração, que a Igreja Batista em Itaquari viva momentos como esse que a Igreja Primitiva viveu e o Senhor continue sendo glorificado no meio de vocês. Parabéns! Que Deus os abençoe e no nome de Jesus que o Senhor esteja no meio de vocês sempre, como Pai poderoso, como Deus amoroso, como Salvador de almas perdidas e como aquele que vocês vão glorificar até que Ele volte para nos buscar. Deus os abençoe. Parabéns, Igreja Batista em Itaquari. Parabéns, querido pastor Marcelo Paoli. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Tiago, da Primeira Igreja Batista em Campo Grande e da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Oi, irmãos, como vocês estão? Graça e paz de Jesus na sua vida. Essa semana nós recebemos tantas notícias boas, tantas vitórias chegaram até nós, não só do povo da nossa igreja, mas no nosso caso, eu e Marcelo, de pessoas ao nosso redor. E como isso é gostoso da gente ver acontecer, não é? Isso dá esperança para a vida da gente, né? A gente está vivendo um momento tão difícil, então quando a gente recebe notícias boas, como isso faz bem para a gente? Como deixa a gente mais alegre, mais feliz? Não é que os problemas foram embora, eles ainda estão aí. A nossa vida ainda está de cabeça para baixo. Ok, mas como é bom saber que Deus está ao nosso redor e traz para nós coisas, palavras, acontecimentos que renovam a nossa força. Dá vontade da gente
Cantar, dançar, celebrar, aplaudir, dar um grande uhul! Oh, delícia de saber que Deus cuida da gente. Vamos celebrar? Celebra o nome do Senhor. Celebre. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o som com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Celebre o nome do Senhor, cante. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Alegria. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o som com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Celebre ao Rei, celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o som com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Celebre ao Rei, aleluia. O salmista tem um versículo muito gostoso de ler. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nesse versículo eu encontro duas coisas que podem ser, tipo, como que essas duas coisas podem estar juntas? Uma é habitar e o outro é abrigo, ou numa versão mais recente, esconderijo. Habitar significa, nos remete a pensar na nossa casa, lugar de moradia. Sabe aquele lugar gostoso? Que você investe do seu tempo, do seu dinheiro. Você escolhe o sofá, você escolhe a cor da cortina, a tinta que você coloca na parede. Por quê? Porque você investe ali, porque é o lugar para onde você vai, para descansar. É o seu lugar de paz, é o lugar de residência. É aquele lugar que a gente quer estar. E a outra palavra é abrigo ou esconderijo. Abrigo é lugar temporário. Esconderijo é lugar temporário. Vou pensar na palavra abrigo em vez do esconderijo, mas você fique à vontade. Essa palavra, ela não é permanente, ela é transitória. É um lugar de trânsito, não é para você ficar lá. Abrigo, esconderijo, é um lugar para a gente estar no momento da dificuldade.
É lugar onde a gente não escolhe cortina para estar lá. Não importa a cor da parede, importa que aquele lugar vai te manter a salvo, protegido. Enquanto você estiver ali, o suprimento vai estar. Os inimigos não vão te ver. Depois das grandes guerras, foi muito comum em vários lugares do mundo, especialmente nos países que foram mais envolvidos e atingidos durante a guerra, que as pessoas construíssem o que eles chamavam de bunkers, lugares de esconderijo debaixo da terra, onde eles armazenavam mantimentos, água, lugar de dormir, para que, caso houvesse uma invasão, uma coisa qualquer por cima da terra, eles pudessem estar ali escondidos, sem que ninguém soubesse que eles estavam ali, mas que não faltasse nada para eles. Então olha que dois conceitos diferentes. Um é o lugar gostoso do relaxamento, o outro é o lugar da segurança. Mas o salmista fala assim pra gente, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, descansará. Sabe isso que me faz pensar? Faz pensar que aonde estiver o Onipotente é lugar de descanso. Quer seja na residência, quer seja no abrigo ou esconderijo. Se nós estamos com o Onipotente, a gente descansa. Hoje, as nossas casas, as nossas residências se tornaram também abrigos e esconderijo. Mas a gente lembra que nós estamos debaixo das mãos do Altíssimo. A nossa casa, a nossa residência, não é lugar de tristeza. Não é lugar de, puxa vida, eu não tenho mais o que fazer, nem aonde ir. Não. É lugar de se sentir seguro. Debaixo das mãos do Senhor, é lugar de se sentir seguro. Mas prestem atenção, irmãos. O perigo vai passar. E essas duas coisas, que hoje estão no mesmo lugar, inclusive físico, não necessariamente estará. A nossa casa vai poder ser apenas a nossa residência, o nosso lugar de estar confortavelmente descansados. Porque a gente não vai estar, em nome de Jesus, com tanto mais o coração aflito, procurando um abrigo. Mas, de qualquer maneira, aonde a gente estiver, nós vamos estar debaixo das asas, da sombra, do cuidado e da mão do Onipotente. Eu habito num lugar que é mais do que casa, é proteção. Esse lugar é debaixo das mãos do Onipotente. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará.
nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Confia, acalma a tua alma. Confia, mas confia plenamente. Porque esse lugar onde a gente está é debaixo da mão do Senhor. Agora, a gente pode continuar levando a vida. E nós vamos precisar, e nós precisamos disso, continuar levando a nossa vida. Com máscara, com álcool em gel, quando sair remédio com remédio, não importa. Mas nós precisamos continuar levando a nossa vida, porque ela é presente de Deus para nós. Ela é presente de Deus para que o homem usufruísse. Estar junto com quem amamos, exercitar os nossos dons, servindo uns aos outros, conversar, abraçar, bater papo, dar uns beijos. Isso faz parte da vida que Deus nos deu. Então, irmão, confia. Confia que essas coisas todas vão retornar com menos medo. Um pouco a cada dia, gradativamente. Mas nós vamos retomar. Acalma a tua alma. Se você já está cansado de ficar dentro de casa, está cansado de ajudar os meninos a fazerem a lição de casa, está cansado, você que é professor, de preparar as lições de casa, de dar aula à distância, você que é profissional, que transformou a sua casa também no seu home office, confia, acalma a tua alma. Mas não para não. Não para de lutar, não para de continuar, não para de acreditar. Porque a sua fé vai fazer com que todas as coisas ganhem uma nova perspectiva. Confia, acalma tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia que Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará a tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Confia, calma tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Oh, oh. Confia que Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há
nunca te deixará. Não pare de adorar, não pare de lutar, não pare de adorar, não pare de lutar, não pare de adorar, não pare de lutar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Confia no Senhor, espera no Senhor, Ele é contigo. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. O meu Deus nunca me deixará. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras
somos muito gratos por todas as bênçãos que recebemos essa semana. Nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que nós oramos nesse momento. E nós clamamos ao Senhor por todos esses pedidos que nós levantamos aqui. Nós clamamos que o Senhor intervenha, que o Senhor interfira, que o Senhor traga cura e o Senhor traga alento ao nosso coração. Oramos, Deus, em plena fé do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez nos encontramos reunidos para podermos celebrar o Senhor Jesus. E eu estou muito feliz porque tenho a oportunidade de, junto com vocês, estarmos nesse tempo celebrando ao Senhor. Eu espero que tudo o que você tenha assistido do nosso culto, do culto que estamos prestando a Deus, esteja também trabalhando na sua vida e na sua alma. Eu sei, meus queridos irmãos e irmãs, que nós estamos passando por tempos difíceis. Parece que esse tempo não quer passar, mas ele vai passar. Eu acredito que uma tempestade, ela não dura a vida toda. Ela dura um determinado tempo e depois vem a bonança. Então eu acredito também que este tempo vai passar. Precisamos agir com paciência, precisamos agir com coragem, precisamos agir com determinação e também com confiança no Senhor. E precisamos continuar orando por pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, por pessoas conhecidas nossas que estão perdendo os seus entes queridos diante desta pandemia, diante deste vírus que se espalhou pelo mundo todo. Vamos continuar confiando no Senhor. Nós iremos conseguir. Nós vamos passar por este tempo. E muito em breve, se Deus assim nos permitir, estaremos voltando às nossas reuniões aqui no nosso templo, para podermos louvar, para podermos bendizer, em comunhão uns com os outros no templo, e também para podermos estar assim, fortalecendo os nossos vínculos de amizade, os nossos vínculos de comunhão. Quero lembrar vocês que no próximo domingo, o culto que vamos prestar ao Senhor será um culto de gratidão a Deus pelos 57 anos da existência da nossa igreja, da Igreja Batista em Itaquari. Então, desde já, eu quero convidar a todos para que possam estar separando o horário e a data do próximo domingo para poder assim estar assistindo o culto. Teremos algumas palavras de pastores amigos, inclusive de pastores que estariam pregando e trazendo a palavra no aniversário da igreja. O pastor Juarez, o pastor Davi Hoffman, eles estarão dando uma palavra, eles gravaram uma mensagem para poder mandar para a igreja. Então, quero convidar a todos, divulgue entre os seus familiares e separe, no próximo domingo às 19 horas, separe esse tempo para você poder celebrar conosco 57 anos de organização da Igreja Batista em Itaquari. Nessa noite, quero estar trabalhando com vocês a respeito de um tema que tem sido muito relevante para mim e ele tem sido muito particular, muito pessoal em termos de perceber o cuidado de Deus na minha vida. Eu quero falar hoje, nesta noite, sobre nossos problemas e a ajuda de Deus. Seria algo até engraçado eu perguntar aqui para vocês se alguém não tem problema. Porque todos nós, de uma certa forma, temos problemas. Grandes ou pequenos, mas temos problemas. Eu me lembro uma vez, quando estava ainda na Igreja Batista em Laranjeiras, na minha adolescência, e eu fazia parte de um grupo teatral. E este grupo teatral, eles estavam ensaiando uma peça, e esta peça tinha o seguinte tema: Você é feliz? E ela narrava exatamente a ideia de que existia um grupo de pessoas que estavam procurando aonde eles poderiam encontrar a felicidade. E muitas vezes as pessoas acham que encontrar a felicidade significa ter uma vida que não tenha problemas. E nessa peça, então, foi tratada exatamente esta ideia de que nós podemos ser felizes mesmo vivendo diante de situações complicadas e até problemáticas na nossa vida. Se alguém algum dia falou para você que o cristão, que o crente não ia ter problema,
Infelizmente, esta pessoa mentiu para você. E como eu falava para os meus alunos quando dava aula de sociologia e filosofia, quem fala mentira, abraça o diabo. Infelizmente, essa pessoa usou de uma palavra que talvez ela tenha ouvido, alguém tenha falado, mas que não é verdade. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. O próprio Jesus Cristo nos diz que no mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldades, teríamos problemas, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E eu quero então ler para vocês, como parte base para a nossa reflexão nesta noite, o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12, 13 e 19. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12, 13 e 19, e eu vou estar lendo na Nova Versão Transformadora. Você vai poder acompanhar a leitura desta palavra com a projeção, com a apresentação assim do texto que vai aparecer para você. Então, vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois estas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Que Deus abençoe a leitura da Bíblia, que é a sua palavra. Nós lemos 1 Pedro 4, 12, 13 e 19. E esse texto, no contexto que Pedro escreve, foi assim um conselho para aquela igreja, para aqueles irmãos das igrejas, para que eles pudessem entender o seguinte, que passar por sofrimentos, passar por problemas, passar por dificuldades, era uma coisa que não deveria ser estranhado por eles. Porque havia também naquela época a ideia de que o cristão, aquele que segue a Cristo, viveria fora de problemas, viveria sem problemas, viveria uma vida, podemos dizer assim, num mar de rosas. Pedro então chama a atenção dizendo o seguinte: olha, vocês não devem estranhar pelo que vocês estão passando, pelos sofrimentos, pelas dificuldades que vocês estão passando, inclusive vocês estão passando isso por causa do nome de Jesus Cristo. E aí ele termina o texto dizendo que eles deveriam entender que se eles sofrem por cumprirem a vontade de Deus, eles deveriam continuar a fazer confiando naquele que os criou, no caso Deus, porque Ele é fiel. Esta palavra de Pedro, a parte final deste texto, foi o que tocou em meu coração para que pudesse estar refletindo com vocês a respeito desta ideia de que vivemos no mundo, temos problemas e Deus nos ajuda, e Deus nos ampara. Então, os nossos problemas e a ajuda de Deus, porque Deus é fiel. Mas a gente precisa, antes de entrar na ideia de que Deus é fiel, de que Ele vai nos ajudar nos nossos problemas, nós precisamos entender como nós lidamos com os nossos problemas. Eu vou dizer algumas maneiras como as pessoas têm lidado com os seus problemas. Não estou dizendo aqui que você lida dessa forma. Você pode lidar com uma dessas formas. Você pode lidar com os seus problemas de uma dessas maneiras, né? Ou você pode, inclusive, ter todas as maneiras para tentar lidar com os seus problemas. O fato é que, observando o comportamento das pessoas, observando o mundo diante dos problemas, nós podemos ver como algumas pessoas lidam com problemas. Talvez você vai se encontrar numa dessas maneiras. Uma das maneiras como as pessoas lidam com os problemas, algumas pessoas tentam ignorar o problema. É como se o problema não existisse. Eu tenho um problema, o problema é aquilo que está fora do meu controle, é aquilo que eu não consigo consertar ou controlar, então ele se torna um problema. E aí o que acontece? Algumas pessoas querem ignorar. Para continuar vivendo, eles tentam assim ignorar. É o que nós chamamos comumente como tapar o sol com a peneira.
Ou seja, eu tenho a luz do sol e eu tento tapar aquela luz do sol com a peneira, mas vocês sabem que cheio de furinhos que a peneira tem, aquela luz vai acabar entrando. É a maneira como algumas pessoas lidam com seus problemas. Elas tentam ignorá-los. Porque muitas vezes, ignorando o problema, a pessoa ela tem foco em outras coisas e ela acaba não enfrentando o sofrimento. Mas isso a gente sabe que é passageiro. Porque enquanto eu estou ignorando o problema, eu posso até ter a sensação de ter me livrado do problema. Mas quando eu paro de ignorar o problema, ele continua ali e eu preciso resolver. Algumas pessoas, elas tratam os seus problemas e elas aumentam os seus problemas. Elas criam, uma dimensão no problema muito maior do que ele realmente é. É como algumas pessoas lidam. Você tem, de repente, um problema pequeno e aquela pessoa, então, ela aumenta exponencialmente o seu problema, para poder, assim, dizer que ela está amarrada, para poder dizer que ela não tem condições de resolver o seu problema. Quantas e quantas pessoas que já atendi em gabinetes, para aconselhamento pastoral e também atendimentos psicológicos que nós fazemos, quantas e quantas pessoas que muitas vezes chegavam até nós e elas então superdimensionavam o seu problema, quando na realidade o problema era muito simples, era bem pequeno e que ela com um equilíbrio e com uma certa visão adequada da coisa, ela poderia resolver o seu problema. Algumas pessoas tendem a aumentar os seus problemas e elas lidam com o problema exatamente aumentando a escala deste problema. Algumas pessoas lidam com o problema tentando reprimir o problema, colocar, esconder, afundar o problema. Reprimir significa você estar tentando então fechar, colocar num lugar bem distante aquela situação, aquele problema. Estou reprimindo, estou pressionando para baixo. E eu fico pensando, eu gosto muito de usar um exemplo para a gente pensar sobre essa questão de reprimir os nossos problemas. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês, ou a grande maioria de vocês, já brincaram de bola dentro de uma piscina ou dentro da água da praia, no mar, já brincaram de bola, principalmente na piscina, vamos colocar assim. Quando a gente está brincando de bola na piscina, quando você pega uma bola e você afunda aquela bola na piscina, o que acontece? Você usa de uma determinada força, mesmo que não seja uma força bruta, mas você usa de uma determinada força para afundar aquela bola. E aí então aquela bola vai ficando ali. Mas quando você solta, aquela bola faz o quê? Ela sai e ela espirra água em todas as pessoas que estão à sua volta, inclusive em você. É mais ou menos isso que acontece com aquelas pessoas que estão reprimindo os seus problemas. Elas pegam um problema como se fosse aquela bola e elas tentam empurrar. E aí elas usam de uma determinada força, de uma determinada energia para poder assim reprimir, empurrar, pressionar aquele problema para baixo. Só que o que acontece? Elas não ficam o tempo todo com as mãos ali tentando segurar o seu problema. Em algum momento da vida, elas acabam soltando e aquele problema então sai e ele vai, então espirra água, na visão da bola, em todos os lugares. Lidar com os problemas tentando reprimir não é a melhor maneira de podermos assim resolver os nossos problemas. Existem pessoas que lidam com os problemas explodindo, exatamente pelo fato de elas não terem uma solução, uma resposta para os seus problemas, elas então acabam explodindo, Ficam mal-humoradas, explodem, brigam com todo mundo, como diz, brigam com Deus e o mundo, porque não conseguem resolver os seus problemas. Então existem pessoas que explodem, existem pessoas que reprimem, existem pessoas que aumentam, existem pessoas que ignoram e existem pessoas que enfrentam os seus problemas. Entendo que esta é a melhor maneira, a maneira mais saudável de nós podermos estar vivendo num mundo onde nós não vamos estar livres de problemas. Mas para nós podermos enfrentar os nossos problemas, nós devemos saber como enfrentá-los.
quando enfrentá-los e qual será a estratégia a ser usada para podermos enfrentar estes problemas. E aí, olhando para esta situação, vendo que na palavra de Pedro, que muitas vezes nós sofremos porque cumprimos a vontade de Deus, porque estamos procurando viver da maneira que agrade a Deus e muitas vezes acabamos enfrentando problemas na nossa vida. E aí, trazendo para aquela ideia de que eu vou lidar com os meus problemas, enfrentando os meus problemas, eu fico a me perguntar como que Deus usa, ou para que Deus usa os nossos problemas e como que isso pode nos ajudar a enfrentar os nossos problemas. O interessante desta palavra de Pedro, que fala que nós temos que confiar naquele que nos criou, porque ele é fiel, nos remete a pensar exatamente sobre isso. Como que Deus usa os nossos problemas e como que isso vai nos ajudar a crescer, a enfrentar os nossos problemas. Primeira coisa que eu entendo que Deus usa os nossos problemas para nos ajudar a enfrentá-los e a vencê-los. Deus usa os nossos problemas, Deus usa os nossos problemas para poder assim nos dar uma direção. Muitas vezes são os problemas que acabam nos dando uma direção para a nossa vida. São os problemas que nos levam a refletir e a pensar no caminho que nós estávamos andando e muitas vezes precisamos decidir de mudar a nossa rota ou acertar a nossa rota. Então Deus permite, Deus usa estes problemas para exatamente nos ajudar a dar uma direção. Provérbios capítulo 20, versículo 30, nós encontramos o seguinte na palavra de Deus: os sofrimentos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Os sofrimentos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, por problemas, o nosso caráter é melhorado, é aprimorado. Nós saímos melhores do que quando nós entramos no problema. É o que eu acredito que vai acontecer conosco quando nós sairmos deste processo de pandemia, de isolamento social. Eu acredito que nós devemos, pelo menos eu penso assim, nós devemos sair melhores do que quando nós entramos neste processo de pandemia, nesse processo de isolamento social. Então, Deus usa os problemas para nos dar força para enfrentá-lo, porque esses problemas vão nos dar uma nova direção. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, da Nova Versão Internacional, diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês ficaram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Uma palavra do apóstolo Paulo dizendo a respeito de que a tristeza daqueles irmãos da igreja de Corinto os levaram ao arrependimento. Então foi um problema que causou uma determinada tristeza, que levou então aqueles irmãos ao arrependimento, uma mudança de direção ou uma nova direção. Deus usa os nossos problemas para nos ajudar, nos dando uma nova direção. Deus usa os nossos problemas para nos ajudar, nos dando uma nova direção. Uma segunda coisa que eu vejo a respeito da ação de Deus para que nós possamos assim enfrentar os nossos problemas e possamos ultrapassá-los, é que Deus usa os nossos problemas para sondar o nosso coração. Para sondar o nosso coração. E como isso vai nos ajudar? Quando Deus sonda o nosso coração, nós passamos então a desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus. Davi, quando estava passando por um momento difícil na sua vida, ele mesmo disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi estava então mostrando e procurando dizer que, mesmo apesar dos problemas, ele queria que o Senhor estivesse sondando o seu coração para que o relacionamento deles dois pudesse ser aprimorado e ele pudesse, em nome de Deus, vencer as dificuldades,
vencer os seus problemas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, nós lemos assim: lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu pelo deserto nesses 40 anos, para os pôr à prova, a fim de saber o que estava em seus corações. Muitas vezes nós passamos por problemas ou enfrentamos problemas. Deus permite que isso aconteça na nossa vida para poder assim sondar o nosso coração, para trabalhar em nós algo que precisa ser mudado. No Salmo 51, quando Davi faz a sua confissão diante de Deus, ele diz ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele pede em oração para que Deus pudesse criar um coração puro, para que pudesse haver uma renovação no seu coração. A ideia do coração aqui é a ideia de vida, é a ideia de que o coração é o centro das nossas ações e da nossa vida. Então Davi pedia a Deus para que pudesse estar sondando o seu coração, para que pudesse estar renovando o seu coração, para que pudesse estar criando, né, um novo momento na sua vida, criando assim um novo coração. Tiago capítulo 1, versículo 2, na Nova Versão Internacional, nós lemos assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Quando nós passamos por problemas, a nossa fé é testada. Quando nós passamos por problemas, a nossa confiança em Deus é testada. Infelizmente, muitas pessoas que convivem conosco, estão no nosso meio, que se dizem inclusive cristãs, quando elas estão enfrentando problemas, estão enfrentando dificuldades, a primeira coisa que parece que essas pessoas esquecem é de Deus. E aí a sua fé, a sua confiança é toda jogada no ralo, porque elas tentam resolver os seus problemas à sua maneira, à sua moda. Quando nós enfrentamos problemas, é aí que nós vamos expressar e vamos mostrar a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa lealdade, a nossa confiança a Deus. É por isso que Deus usa os nossos problemas para poder sondar o nosso coração, para poder ver até que ponto nós confiamos nele. Lembrando da palavra que eu li para vocês, né? Pedro fala o seguinte, que nós temos que confiar a nossa vida àquele que nos criou, o próprio Deus. Por quê? Porque Ele é fiel. Deus é fiel. O Senhor é fiel. Nós podemos agir com infidelidade, mas Deus não. Deus é fiel. Por isso, nós precisamos entender que muitas vezes, quando estamos enfrentando alguns problemas, quem sabe é Deus tentando trabalhar algo no nosso coração, na nossa vida. Quem sabe é Deus, muitas vezes, usando o seu megafone para poder chamar a sua atenção para um relacionamento sincero, um relacionamento contínuo com Ele. Por isso, nós devemos entender que muitas vezes os problemas vêm para poder assim nos aprimorar o nosso caráter, nos dando uma nova direção, aprimorar também a nossa fé, né? Fazendo com que o nosso coração esteja quebrantado, esteja diante de Deus, com que o nosso coração seja sensível à voz de Deus e à ação de Deus. Deus usa os nossos problemas e nos ajuda. Você sabia disso? Em terceiro lugar, muitas vezes Deus usa os nossos problemas e nos ajuda exatamente para nos proteger. Para nos proteger. Mas pastor, como que é isso? Como que Deus vai usar os meus problemas, as minhas dificuldades para me proteger? Quando eu disse que Deus usa muitas vezes os nossos problemas para poder sondar o nosso coração, quando nós estamos passando por dificuldades e nos colocamos diante de Deus, nos humilhamos diante do Senhor, nos prostramos diante do Senhor, nós clamamos, muitas vezes Deus está exatamente querendo que esta atitude que nós precisamos ter na nossa vida, e ela foi desencadeada talvez por causa de um problema, ela sirva assim como um start para nós podermos estar pensando e podemos estar entendendo que Deus está ao nosso lado e Ele quer nos proteger.
Eu tenho na vida, né, uma experiência, e essa experiência ela é bem pessoal. Eu acredito, irmãos, como disse já para vocês, né, a maioria de vocês sabem, eu tenho uma doença crônica, eu sou diabético do tipo 1, tomo injeção todo dia, e eu sou diabético desde os meus 17 anos. Na minha adolescência, início da minha juventude, eu fiquei doente. E assim eu tive algumas restrições de algumas coisas, né, que eu não podia fazer, que eu não podia mais estar fazendo. Principalmente comer doces. Né? As coisas que são doces eu não poderia mais estar comendo assim de maneira desregrada, ou como eu fazia, né, naturalmente. Mas existiram outras coisas também que eu deveria estar agora me limitando. Práticas esportivas. E eu era um adolescente, eu era um jovem, né, que gostava muito. Eu jogava basquete, eu jogava voleibol, eu jogava futebol, né? Eu estava nos times da igreja de vôlei, de futebol, de basquete, de futebol de campo, futebol de salão. Eu pedalava muito, pedalava 8, 10 quilômetros muitas vezes por dia, né? Então eu gostava muito das práticas esportivas, mas eu precisei podemos assim dizer, me retirar destas práticas esportivas e de não mais praticá-las com tanta intensidade como eu fazia, porque eu acabava tendo assim muitos picos, né, de hipoglicemia, e eu poderia ter problemas, né, e poderia até inclusive morrer. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Mas uma coisa que eu aprendi, que esta enfermidade, quando eu fiquei doente, eu briguei muito com Deus. Eu falei muito com Deus. Eu não concordava, eu discordava daquilo estar acontecendo na minha vida. Sabe por quê? Porque eu era uma pessoa dedicada, porque eu era um rapaz que estava sempre presente nos cultos da igreja. Eu fazia parte do grupo de ação missionária da igreja, fiz parte dos embaixadores. Então, pela minha dedicação, pelo meu trabalho, por tudo que eu fazia na igreja, eu acreditava que eu não podia ser acometido desta enfermidade. E eu cheguei até a falar com Deus que Ele deveria colocar isso, né, naquelas pessoas que eram pessoas más, eram pessoas que estavam destruindo a sociedade com as suas ações, né, com as suas ideologias, em vez de colocar em mim. Olha que ponto eu cheguei, né, desejando mal para a pessoa, para alguém que eu não conhecia, porque eu não estava bem. Na realidade, eu estava tentando barganhar com Deus, tipo assim, Deus, eu faço as coisas para o Senhor, né? Eu vou na igreja, ajudo, faço, prego, tal, faço um monte de coisa para o Senhor lá na igreja, e o Senhor me dá essa doença, o Senhor permite que essa doença venha atingir a minha vida? Eu cheguei a esse ponto de tentar barganhar com Deus. Mas aí depois, passados os tempos, né, analisando a minha história de vida e o que estava acontecendo, como que Deus foi gracioso, misericordioso comigo. Quando eu tinha 26 anos, quando eu me casei, eu falei com Jo, a minha esposa, que eu achava que eu não passaria dos 40 anos. Por conta de essas questões da enfermidade e até porque na época ainda não tinha tantos desenvolvimentos de medicamentos, né, equipamentos que possam ajudar, que ajudam a controlar o nível de glicose no sangue. Então eu achava que não ia passar dos 40 anos. Mas o fato é, meus irmãos, que até aqui eu tenho chegado exatamente pela graça, pela misericórdia de Deus. E eu cheguei à seguinte conclusão: se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse experimentado o caminho do sofrimento por causa desta enfermidade, que é uma doença crônica, que não tem cura. Tem muita gente falando, porque tem cura, uma cirurgia aqui, não tem cura, é uma doença crônica. A cura está em Jesus, Ele pode me curar se Ele quiser. Mas eu estou na mesma situação daqueles jovens, né, do Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Ele quiser me curar, bem, amém. Se Ele não quiser me curar, continuo crendo nele, continuo louvando, continuo sendo leal a Jesus Cristo, continuo obedecendo ao Senhor Jesus, porque eu sei que um dia estarei diante dele e não mais terei nenhum tipo de enfermidade. Mas o fato é que eu cheguei à seguinte conclusão, quando eu estava com os meus 30 e poucos anos de idade, eu cheguei à seguinte conclusão, que
esta enfermidade que Deus permitiu que acontecesse na minha vida, ela serviu realmente para me proteger. Por quê? Porque eu tinha uma tendência, né, por ser uma pessoa muito expansiva, por ser uma pessoa que praticava muitos esportes, por ser uma pessoa muito envolvida com as coisas assim, eu tinha uma tendência de abandonar. Eu teria uma tendência de abandonar quando eu ficasse mais velho, que não dependesse dos meus pais, talvez uma tendência de abandonar assim o caminho do Senhor. Talvez se eu não tivesse essa enfermidade, talvez eu nem estaria aqui hoje, ou nem estivesse aqui hoje, para poder pregar esta palavra para vocês. Verdade, verdade, estou abrindo meu coração para vocês. Verdade tudo que eu estou falando. Como diz, né? É verdade esse bilhete. É verdade. Talvez eu nem estivesse aqui. Então, com 30, 35 anos de idade, né, nesse período, quando eu estava refletindo sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, sobre o que Deus estava fazendo na minha vida, os meus filhos, a minha família, a minha casa, os meus pais, minhas irmãs, então eu vi o seguinte, que esta enfermidade, este problema que sobreveio na minha vida, ele acabou me protegendo. Muitas vezes, meus queridos, Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, que aos nossos olhos são identificados como problemas, e Deus usa esses problemas, essas dificuldades, para nos proteger. Talvez você esteja lembrando de alguma coisa que aconteceu, que não foi uma coisa muito agradável para você, mas que Deus usou para te proteger. Meu querido, muitas vezes Deus usa os nossos problemas, as nossas dificuldades, para nos proteger. O texto de Gênesis capítulo 50, versículo 20, é uma palavra que eu acho fantástica, porque é o resumo, é a síntese daquilo que José entendeu sobre o que aconteceu na sua vida. Ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês sabem muito bem a história de José. Ele foi enganado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo de Potifar, depois ele foi preso, várias situações problemáticas, várias dificuldades ele enfrentou na vida, mas ele chegou ao posto de se tornar vice-governador do Egito. E o versículo 20 do capítulo 50 é quando ele já estava assim, já havia um retorno, né, com os seus irmãos, já havia perdoado tudo o que havia acontecido, mas os seus irmãos ainda estavam com medo, então ele disse: olha só, vocês não precisam ter medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Muitas vezes aquilo que nós enfrentamos, que pode ser um problema, Deus pode estar preparando algo melhor e maior para a nossa vida. Por isso nós precisamos romper em fé. Por isso nós precisamos confiar nesse que nos criou, porque Ele é fiel. Um outro texto que eu gostaria de deixar com vocês está em Hebreus capítulo 2, versículo 10, é o último texto que vou estar lendo para poder assim concluir esta palavra nesta noite. O texto diz o seguinte, na nova tradução da linguagem de hoje: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tornassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. O autor aos Hebreus está fazendo uma referência ao sacrifício de Cristo, porque muitas pessoas acham que foi injusto, muitas pessoas acham que Deus não deveria ter permitido o sacrifício de Cristo do jeito que aconteceu. E aí o autor faz uma referência dizendo o seguinte: olha, Deus, Ele permitiu para que isso acontecesse, para que Jesus se tornasse assim perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa de Jesus Cristo e do seu sacrifício que foi permitido por Deus, por meio do seu sofrimento, nós nos tornamos seus filhos, né? Porque nós tomamos parte da glória de Deus. Deus usa muitas vezes aquilo que entendemos como problemas, como dificuldades, para nos proteger. E Ele usou
podemos assim dizer. E ele usou e ousou enviar Jesus, seu Filho, para que pudesse estar conosco e sofresse, fosse castigado, fosse torturado, morresse na cruz para perdoar os nossos pecados. E depois Deus o ressuscita ao terceiro dia para poder confirmar, para poder dizer o seguinte: está consumado. Agora o que o homem precisa para poder estar na minha presença é crer em Jesus. Toda uma situação adversa, problemática, Deus usou aquilo para nos trazer então salvação. Por isso, meus queridos, eu vejo que diante dos problemas que nós estamos enfrentando, que eu tenho, que você tem na vida, nós primeiramente precisamos estar, como diz Pedro, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, porque Ele é fiel. Deus nos ajuda a enfrentar os problemas, nos dando assim uma nova direção. Talvez precisávamos mudar de direção, e Deus usa os problemas para nos dar uma nova direção. Assim aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela estava muito bem, se sentia muito bem reunida ali, lá nas suas casas, E aí houve então a perseguição. A perseguição fez com que a igreja se espalhasse pelo mundo e chegasse até nós. Então foi um problema, uma situação adversa que Deus usou para poder assim e permitiu que acontecesse para que pudéssemos ter uma nova direção, um novo caminho. Os problemas e a ajuda de Deus muitas vezes é nesse sentido, de nós podermos enxergar que precisamos de um novo caminho e Deus nos aponta este caminho. Muitas vezes os problemas, as dificuldades são para poder sondar o nosso coração, para poder ver a nossa fidelidade, a nossa lealdade, o nosso amor ao Senhor. Porque, como já disse aqui algumas vezes, é muito fácil as pessoas dizerem: eu sou de Cristo, eu sou cristão, da boca para fora. Mas e o coração? O que o coração está dizendo? Porque é do coração que procedem as saídas da vida. É do coração que vem assim o verdadeiro vínculo de um relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, os problemas, as dificuldades acontecem para nos chamar a atenção que precisamos, assim, estar nos relacionando melhor com o Senhor, para sondar o nosso coração. Muitas vezes, os problemas, as dificuldades acontecem para poder também nos proteger. Deus usa para nos proteger. Deus usa para nos proteger. Creia nisso. Ele é fiel. Palavra de Pedro, versículo 19. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo. Não parem de fazer. Continuem a fazer o que é certo. E confiem em sua vida aquele que os criou. Quem criou você? Deus. Pois Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ouça a música nesse instante. Depois estarei voltando para nós podermos estar orando. Deixe que esta poesia e esta canção fale também ao seu coração. Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as
meus muitos problemas, em meio às lutas sem fim. Por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, se eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, e camonas de tudo nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, te amamos, não sem fim. Tu recebes, sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Por isso, a promessa que ele fez, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, é uma promessa que nós podemos nos apegar. E ele vai estar conosco para nos ajudar a enfrentar os nossos problemas.
Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado porque o Senhor, mesmo quando nós não entendemos ou ainda não enxergamos, o Senhor nos ajuda a enfrentar os nossos problemas, dando uma nova direção, trabalhando o nosso caráter e o nosso coração e nos protegendo. Ó Deus, que nós possamos nos apegar a esta palavra e a esta promessa de que, servindo ao Senhor, porque nós queremos fazer a coisa certa e nós estamos enfrentando problemas, mas que nós possamos continuar confiando no Senhor, confiando no seu livramento, confiando no seu cuidado para conosco. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Muitas vezes nós somos fracos, nós somos medrosos e temos assim dificuldades de entregar, de confiar no Senhor. Mas ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar e a termos a convicção e a esperança de que vamos vencer e vamos passar por esse tempo com a Tua ajuda, com a Tua proteção. E agora que o amor do Senhor e a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, com toda a Tua igreja, Senhor Deus, guardando e protegendo os Teus filhos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana. Lembrando, no próximo domingo, dia 28, será o culto de aniversário da nossa igreja, 57 anos de organização. Participe conosco, venha estar conosco. Deus o abençoe. Até a próxima.